Até começar a gravar tá difícil. Como eu falei com vocês, uma das características desse período, né, da ditadura militar foi a censura, tá? Então, eu separei uma reportagem que fala sobre a censura no período da ditadura militar. E também depoimentos de algumas personalidades falando sobre isso, né? Como era difícil naquele momento o trabalho, né, dos artistas, como é que era difícil produzir uma apresentação, como é que era difícil colocar no ar novela, tá? Então, nós vamos ver tudo isso no depoimento, tá bom? Qualquer coisa que acontecer aí, na questão de travar, vocês me dão um alô aí, tá? Tá tudo certinho? Então tá, vamos lá. Ó, então, vocês vão ver agora uma reportagem sobre censura, tá? Calma aí. Falem para mim, estão vendo? Ó, vou abrir a tela. Sim, sim. Então, ó, vamos iniciar. Prestem atenção que é bem interessante. Última reportagem da série Semana do Proibido vai mostrar como programas de rádio e TV foram censurados pela ditadura militar. Apesar de sofrerem com a repressão, houve casos de emissoras que praticaram autocensura. As notícias vinham pelas ondas do rádio. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Na década de 60, a TV não chegava a todos os lares. Eram as vozes de artistas e cantores que divertiam as famílias brasileiras. Teu coração, praia distante em meu perdido olhar. Com o golpe militar, as emissoras tiveram que mudar de sintonia. O tom ficou bem mais pesado. Gomes tinha começado a trabalhar na Rádio BIC. Ele conta que no período da ditadura, o controle era tanto que a emissora acabou desmontando as orquestras sinfônica e de cordas. E lembra que uma apresentadora foi taxada de comunista e proibida de colocar músicas de compositores russos num programa sobre a história do balé. Olha, como você vai falar a história do balé sem citar Tchaikovsky, em primeiro lugar, Prokofiev e Stravinsky. Era impraticável fazer o programa. A Rádio Nacional foi um dos veículos que mais sofreram com a censura. Em 1964, um dia depois do golpe, a emissora foi ocupada por militares e 36 funcionários foram detidos, entre eles o radialista Gerdau dos Santos, que ficou 16 anos afastado dos estúdios. Eles invadiram a rádio, que estava no ar, e mandou todo mundo sair, fechou a rádio. Nós temos ali os grandes nomes do rádio brasileiro, como Dias Gomes, João Saldanha, Mário Lago, Odovaldo Viana, o Gracindo Júnior, que foram demitidos. Eu acho que foi a maior violência de censura existente na nossa terra. Para fugir da repressão, grandes nomes do rádio migraram para a TV. Esta pesquisadora, autora de um livro sobre o assunto, revela que a censura na televisão foi mais branda. Como o custo de cada produção era muito alto, as emissoras tinham mais cuidado com o conteúdo para evitar que as fossem vetadas. O que a TV Globo vai fazer a partir dos primeiros anos dos anos 70 é contratar censores aposentados no que eles chamam de programa de qualidade e fazer uma autocensura de toda a programação para que a programação não caísse em empecilhos na censura federal. Mas a censura prévia não impediu que a primeira novela em da televisão brasileira, O Bem Amado, de Dias Gomes, tivesse 37 capítulos retalhados. A sátira ao coronelismo na figura de Odorico Paraguaçu, o prefeito corrupto, autoritário e populista, incomodou os militares. Ela, gostosura, eu aceito entender que é o melhor do mundo! Até hoje, ainda não tenha onde enterrar seus mortos. Dias Gomes era comunista e não perdia a chance de provocar. Em Roque Santeiro, ele criou a história de uma cidadezinha chamada Asa Branca,
que vive do culto ao mártir que virou santo. A novela foi proibida de ir ao ar no dia da estreia, depois que a Polícia Federal descobriu que o autor estava adaptando uma peça de teatro chamada O Berço do Herói, que havia sido censurada. Só 10 anos depois, uma nova versão da novela foi ao ar. Me dá ao menos uma noite para me despedir do teu cheiro. Ninguém entendeu as razões da proibição, inclusive quando 10 anos depois conseguiu-se colocar a novela no ar, as pessoas se perguntavam, mas por que essa novela foi proibida? Não tem nada para ser proibido. As questões políticas não eram o único alvo dos censores. Em defesa da moral e dos bons costumes, menções ao divórcio e ao adultério e palavrões eram vetados. Em Espelho Mágico, Lauro César Muniz teve que reescrever cenas que mostravam as brigas de um casal em crise. Se você passar dessa porta, eu te mato. Em Escalada, que contava a história de Brasília, os personagens eram proibidos de falar no nome de Juscelino Kubitschek, o presidente que construiu a capital federal e que foi exilado pelo regime militar. Eu acho que o senhor é o homem para o cargo em Goiás. Tentei JK, não deu. Tentei Nonô, que era o apelido de fã do Juscelino, também não deu. Eu tentei todas as formas possíveis e não consegui. Vetavam mesmo. Programas de comédia também sofreram cortes. Chico City, estrelado por Chico Anísio, teve problemas com a censura nas cenas do prefeito corrupto, Valfrido Canavieira. Foi com o sacrifício de vocês que essa obra pôde ser realizada. Foi no período da repressão que Agildo Ribeiro criou o professor de mitologia Aquiles Arquilau. Ele aparecia ao lado de um personagem chamado Múmia Paralítica, que tocava uma campainha toda vez que o professor perdia o rumo da conversa. Os censores acharam que era uma provocação aos militares. Se um dia fosse exilado, comigo, sabe quem? A Bruna Tarde ia filosofar. Ele batia a campanha para eu voltar, quando eu estava falando. Mas é coisa flagrante que o Brasil inteiro é a censura. Não, até que não é a censura assim, a censura não pode falar nada. Esse foi o exemplo mais contundente, digamos assim, porque me senti muito cortado, muito invadido, lesado. Comunicadores como Shakira e Silvio Santos nunca incomodaram. Hebe Camargo, Bibi Ferreira e Flávio Cavalcante eram vigiados. Em 1971, o programa que Flávio apresentava na TV Tupi foi suspenso por um mês porque ele tinha feito críticas ao governo militar. Esta edição, guardada no Arquivo Nacional do Rio, foi retirada do ar. O jornalista tem que dizer o que pensa e depois arcar com a responsabilidade do que diz. Nos anos 80, a abertura democrática trouxe de volta a liberdade de expressão. O diretor Fernando Barbosa Lima criou na TV Educativa, no Rio de Janeiro, o programa Sem Censura. Era que todo mundo podia dizer o que queria, porque não tinha mais censura no Brasil. A fórmula deu tão certo que continua fazendo sucesso. Bem legal, né, crianças? Então, olha só. Além disso, além desse videozinho, né, dessa reportagem falando sobre a censura, eu também separei aqui depoimentos, né, de artistas que relatam esse período de censura no Brasil, tá? Lembrando que foi aí uma característica, né, um aspecto bem evidente, né, foi uma das características bem evidentes do período da ditadura militar. Além da perseguição, a tortura, tá bom? Tá tudo direitinho? A internet está certinho? Fala aí para mim, criança. Tá bem melhor. Ah, ótimo. Então, olha só. A internet agora. Só um minutinho, vou até parar aqui de